Eu sou Zé Eduardo, professor de Física, e nesta aula vamos continuar o assunto que iniciamos na aula anterior. Vamos aprender um pouco mais sobre velocidade escalar média e principalmente a usar a sua fórmula matemática. Somente conhecendo os detalhes que estão ocultos nessa fórmula é que você irá dominar todo o conceito de velocidade média. E é isso que começaremos a fazer agora. Vamos começar a usar essa fórmula e ver onde ela nos levará. Novamente, como na aula anterior, imagine uma régua e uma formiga caminhando sobre esta régua. Essa ideia, uma formiga caminhando sobre uma régua, pode parecer uma ideia muito simples, muito infantil, mas é uma ótima maneira de você visualizar um conceito muito complexo e vai tornar muito fácil para você a compreensão dessa fórmula matemática, de como ela funciona e de como ela pode ser usada para resolver exercícios complexos. Mas agora, ao invés da formiga partir do início da régua, como fizemos na primeira aula, imagine que ela inicie seu movimento da outra extremidade da régua e se dirija para o ponto zero, para a origem da régua. E quando a formiga passa pelo ponto 12 centímetros, iniciamos a contagem dos tempos. Este instante, que é o tempo zero, chamamos de instante inicial e escrevemos t0 igual a zero. O índice zero na letra T é para dizer que o tempo t0 se refere ao instante inicial zero. A posição 12 centímetros chamamos de espaço inicial ou posição inicial. E escrevemos S0 igual a 12 centímetros. Aqui também colocamos o índice zero na letra S para dizer que o espaço S0 se refere à posição ocupada pela formiga no instante inicial zero. Suponha que a formiga continue caminhando pela régua e que no instante 10 segundos a formiga passa pela posição 2 centímetros. Chamamos o instante 10 segundos de instante final e 2 centímetros de posição final e escrevemos t igual a 10 segundos e s igual a 2 centímetros. Então, a formiga caminha da posição 12 centímetros para a posição 2 centímetros. Nesse trajeto, qual a velocidade escalar média da formiga? Vamos utilizar a fórmula matemática substituindo os valores dos espaços final e inicial e os instantes final e inicial. Observe o deslocamento escalar. Ele é negativo, é menos 10 centímetros. Estamos fazendo o espaço final 2 centímetros menos o espaço inicial 12 centímetros, 2 menos 12. Por isso, o deslocamento escalar é negativo. Então, aqui, você tem uma conclusão muito importante para anotar. Sempre que alguma coisa se deslocar no sentido decrescente dos espaços, o seu deslocamento será negativo. E se o deslocamento é negativo, a velocidade escalar também será negativa. Neste caso, menos 1 centímetro por segundo. Então, qual o significado do sinal negativo na velocidade? O sinal negativo indica o sentido de movimento, indica que o movimento é no sentido dos espaços decrescentes, ou seja, a posição S ocupada pela formiga decresce à medida que ela se movimenta. O espaço diminui à medida que ela caminha da posição 12 centímetros para a posição 2 centímetros. Então, o sinal positivo ou negativo na velocidade escalar média é usado para indicar o sentido de movimento das coisas. Esta ideia é muito importante, tão importante que as velocidades positivas e negativas receberam nomes específicos. Vamos resumir tudo isso para você. Observe, quando a formiga caminha no sentido crescente dos espaços, sua velocidade é positiva e chamamos esse movimento de progressivo. Caso contrário, ou seja, quando ela caminha no sentido decrescente dos espaços, sua velocidade é negativa e seu movimento é denominado retrógrado. Isso pode ser generalizado para qualquer movimento. Por exemplo, imagine que você se encontra no automóvel percorrendo uma rodovia. Você olha para os marcos quilométricos da estrada e nota que à medida que você caminha pela estrada, o valor indicado por eles aumenta. Então, sua velocidade é positiva e seu movimento é chamado progressivo. Por outro lado, para os veículos que trafegam pela outra pista, no sentido contrário, os marcos quilométricos diminuem à medida que caminham. Eles caminham no sentido dos espaços decrescentes. Por isso, aqueles veículos possuem velocidades negativas.
e seus movimentos são denominados retrógrados. É claro que os velocímetros desses veículos não indicam nenhuma velocidade negativa, porque os velocímetros indicam somente a intensidade das velocidades. Eles não indicam o sentido de movimento dos veículos. Então, isso tem de ficar muito claro para você. O sinal negativo na velocidade indica o sentido de movimento. Imagine que você saia de sua casa para ir à casa de seu amigo na mesma rua. Suponha que o número de sua casa seja, por exemplo, 800 e da casa de seu amigo, 1000. Isto significa que sua casa está localizada a 800 metros da origem da rua e a casa de seu amigo a 1000 metros. Ao sair de sua casa para ir à casa de seu amigo, você caminha da posição 800 metros até a posição 1000 metros. Você caminha no sentido crescente dos espaços. Então, sua velocidade é positiva e seu movimento é progressivo. Ao voltar para a sua casa, sua velocidade será negativa, porque as posições ocupadas por você durante o regresso para sua casa estarão diminuindo e seu movimento será chamado de retrógrado. Agora vamos empregar nossa fórmula matemática numa outra situação. Vamos continuar com a ideia muito simples da formiga caminhando sobre a régua, para a gente visualizar um conceito um pouco mais complexo. A ideia é essa. Suponha novamente que a formiga tem iniciado o seu movimento do início da régua, e ao caminhar, ela passa pela posição 2 centímetros, onde iniciamos a contagem dos tempos. Portanto, a posição 2 centímetros é a posição no instante zero, e escrevemos S0 igual a 2 centímetros. Agora, suponha que a formiga continue caminhando pela régua, e no instante 10 segundos, ela atinge a posição 12 centímetros, e imediatamente inverte o sentido de seu movimento, e retorna caminhando pela régua, passando pelo ponto 8 centímetros no instante 12 segundos. Qual a sua velocidade escalar média nesses 12 segundos de movimento? Cuidado, para você não errar, não use a sua intuição. Use sempre a fórmula matemática e você nunca errará. Primeiro, calcule o deslocamento escalar. ΔS igual ao espaço final menos espaço inicial. O espaço final é a posição da formiga no instante final 12 segundos. Então, o espaço final é igual a 8 centímetros. O inicial, 2 centímetros. ΔS é igual a 8 menos 2, 6 centímetros. Fazemos a mesma coisa para calcular ΔT. Observamos seus valores, inicial e final, e subtraímos. Sempre fazendo o final menos inicial, 12 menos 0. ΔT igual a 12 segundos. Agora, basta efetuarmos a divisão e você tem a velocidade escalar média, 0,5 centímetros por segundo. Você aplicou a fórmula matemática para a velocidade escalar média numa situação onde ocorre a inversão de movimento. Lembre-se disso. Você não pode usar a distância percorrida para calcular a velocidade escalar média. Você pode estar achando um pouco estranho essa maneira de calcular a velocidade média. Você não pode confundir deslocamento escalar com distância percorrida. Então, temos de deixar bem claro para você a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida, e em quais situações você não pode usar a distância percorrida para calcular a velocidade escalar média. É isso que faremos agora. Para isso, vamos retomar o exemplo onde ocorre inversão do sentido de movimento. Observe, vamos determinar o deslocamento escalar e a distância percorrida durante os 12 segundos de movimento. O deslocamento escalar é igual ao espaço final menos o espaço inicial, que é igual a 8 centímetros menos 2 centímetros, que é igual a 6 centímetros. E a distância percorrida é igual a 10 centímetros, do 2 ao 12 na ida, somado com 4 centímetros na volta, entre o 12 e o 8. No total, 14 centímetros. Para calcular sua velocidade escalar média, sempre devemos utilizar o deslocamento escalar, o ΔS. Porém, em algumas situações, é costume, para simplificar, utilizarmos a distância percorrida. Para você não errar, você precisa saber quando isso é possível. E é muito simples. Você pode substituir o deslocamento escalar pela distância percorrida quando eles forem iguais.
Você já conhece uma situação onde o deslocamento escalar não é igual à distância percorrida. Essa situação existe quando ocorre inversão de movimento. Em nosso exemplo, o deslocamento escalar é igual a 6 centímetros e a distância percorrida igual a 14 centímetros. Isto significa que se você usar a distância percorrida para calcular a velocidade escalar média, você vai errar. Uma outra situação onde você não pode usar a distância percorrida no lugar de ΔS é no movimento retrógrado, por causa do sinal negativo no ΔS. Vamos observar tudo isso em detalhes. Para facilitar o seu entendimento, vamos dividir o percurso da formiga sobre a régua em 2 movimentos: na ida, antes da inversão, e na volta, após a inversão de movimento. Vamos chamar o movimento de ida de AB e o movimento de volta de BC. Para cada um deles, vamos calcular o deslocamento escalar e a distância percorrida, para você entender bem a diferença entre eles. Observe com muita atenção. No movimento AB, de ida, o deslocamento escalar é igual a 10 centímetros e a distância percorrida também igual a 10 centímetros. Portanto, são iguais, ΔS igual a D. No movimento BC, de volta, o deslocamento escalar é menos 4 centímetros e a distância percorrida é 4 centímetros. Portanto, são diferentes. O ΔS é diferente de D. Um é positivo e o outro é negativo. No movimento AC de ida e volta, portanto com a inversão de movimento, o deslocamento escalar é 6 centímetros e a distância percorrida é igual a 14 centímetros. Portanto, são diferentes. O ΔS é diferente de D. Então, para um veículo trafegando por uma estrada, onde não ocorre a inversão de movimento e nem é preciso usar o sinal negativo para o deslocamento, você pode usar a distância percorrida para calcular a velocidade e escrever simplesmente velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Agora vamos aplicar a fórmula matemática da velocidade escalar média numa outra situação, envolvendo o tempo. Aqui também ocorrem muitos erros, mas lembre-se, não use a sua intuição, use a fórmula matemática e você nunca errará. Nesta situação, a formiga percorre a régua do espaço inicial 1 centímetro até o espaço final 11 centímetros. Porém, ao passar pelo espaço 7 centímetros, a formiga para 2 segundos e depois retoma o seu movimento. Qual a velocidade escalar média da formiga entre os instantes 0 e 10 segundos? Estas informações foram reunidas e aplicadas na fórmula matemática da velocidade escalar média. Note que o deslocamento escalar da formiga, o espaço final menos o espaço inicial, é igual a 10 centímetros, e o intervalo de tempo associado a esse deslocamento é igual a 10 segundos, pois o intervalo de tempo é sempre o instante final menos o instante inicial. Por isso, sua velocidade escalar média é igual a 1 centímetro por segundo. Note que você não pode desprezar os instantes em que a velocidade foi igual a 0. Embora a maneira de efetuar os cálculos seja diferente, você pode fazer uma analogia com o cálculo de suas médias no colégio. No cálculo de sua média, você não despreza as provas com nota 0. Aqui também, você não pode desprezar os instantes em que a velocidade foi igual a 0. Vamos usar o próximo exemplo para estabelecer uma regra muito importante. Um veículo percorre uma rodovia do quilômetro 20 ao quilômetro 65 em 30 minutos. Qual a sua velocidade escalar média? Vamos rapidamente determinar o seu deslocamento escalar e o intervalo de tempo associado a esse deslocamento. Sua velocidade escalar média é igual a 90 km por hora. Como em 90 km temos 90.000 metros e em 1 hora 3.600 segundos, 90 km por hora é igual a 25 metros por segundo. Note que 90 dividido por 3,6 é igual a 900 dividido por 36, que é igual a 25. É por isso que surgiu a regra. Para converter quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. E para converter metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6. Note que isto somente é válido para a conversão entre as unidades quilômetro por hora e metro por segundo. Então, quando você observa 90 km por hora no velocímetro de um veículo, isto significa que em cada segundo, este veículo está percorrendo 25 metros.
Agora você vai usar a fórmula da velocidade escalar média para entender como o medidor de velocidade, usado para fiscalização nas vias públicas, calcula a velocidade instantânea dos veículos. Imagine um veículo trafegando por uma avenida e que passa por 2 pontos da via, onde estão 2 sensores. Ao passar pelo primeiro sensor, um cronômetro inicia a contagem dos tempos, que é interrompida quando o veículo passa pelo segundo sensor, localizado a uma distância fixa do primeiro. Essa distância pode variar, mas em nosso exemplo, ela é igual a 1 metro. Supondo que o intervalo de tempo tenha sido igual a 0,04 segundos, 4 centésimos de segundos, vamos usar a fórmula matemática para calcular sua velocidade média, 90 km por hora. Note que, embora a velocidade tenha sido obtida por meio de uma fórmula da velocidade escalar média, ela se refere à velocidade instantânea, porque foi calculada num intervalo de tempo muito pequeno, 4 centésimos de segundos. Se naquele instante em que você passa pelos sensores olhar para o seu velocímetro, supondo que esteja corretamente calibrado, você irá ver 90 km por hora, que é a velocidade instantânea do veículo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima aula.